Olá, turminha. Preparados para mais uma semana de estudo? Então vamos lá. Em língua portuguesa, nós vamos relembrar o conteúdo sílaba. Sílaba é um fonema ou grupo de fonemas, de sons, que são pronunciados por uma única emissão de voz. Aí, na apostila de estudo, nós tivemos uma atividade que nós tínhamos as sílabas, né, um quadro com sílabas, e a proposta da atividade era que vocês buscassem nesse quadro de sílabas palavras, formassem palavras e classificasse essas palavras formadas por vocês. Classificada, tia? É, classificada. Nós também já trabalhamos esse tema. Classificação é o nome que damos ao número de sílabas de cada palavra. Se a palavra tem uma sílaba, nós damos o nome monossílaba. Duas, dissílaba. Três, trissílaba. Quatro ou mais, polissílaba. Lembraram? Então vamos lá. Aí a tia Andréia também pegou esse exercício como exemplo, para que vocês pudessem lembrar o que é sílaba e qual a classificação silábica que nós fazemos quando juntamos uma ou mais sílabas e formamos a palavra. Então, nós classificamos, nós nomeamos, nós damos nome a essa formação, tá? Então, com a palavra, aí eu fiz também esse exercício. A palavra com uma monossílaba, eu formei a palavra sol. Uma dissílaba, eu formei porta. Uma trissílaba, soldado. Então, eu peguei o sou, o da e o do, soldado. Uma palavra polissílaba, com 4 sílabas, eu formei a palavra bicicleta. Então, aqui eu tinha um quadro com sílabas e do lado uma proposta do exercício de fazer a classificação dessas palavras que eu montei com a ajuda do quadro de sílabas, ok? Então, continuando. Então, sílabas, classificação silábica, e agora nós vamos para o novo conteúdo. Então, vamos lá. Sílaba tônica. Chamamos de sílaba tônica a sílaba pronunciada com mais força, com mais intensidade, em uma palavra. Então, hipopótamo, baleia, nariz. Então, essas sílabas que nós pronunciamos fortemente, forte, com intensidade, com força, nós chamamos de sílaba tônica encontradas na palavra. Só que tem um segredinho para que a gente perceba
mais facilmente essas sílabas na palavra. Então, a gente vai fazer da seguinte forma. Nós vamos falar os nomes como se a gente estivesse chamando. Então, assim, um exemplo. Hipopótamo. Foi mais fácil, né? Perceber que o pó é a sílaba tônica da palavra. Baleia. O lei. Agora deu para perceber melhor. E na palavra nariz? Se a gente fala nariz, fica um pouco mais difícil da gente perceber essa sílaba forte. Mas se fizer uso da dica da tia Andréia, vocês vão perceber, ó, rapidinho. Nariz. Uriz. Tem algumas palavras que a sílaba tônica, elas são acentuadas. Outras, não. Mas em uma palavra, só vai existir uma sílaba tônica. Seja ela acentuada ou não. Então, por isso que tem que seguir essa dica para poder perceber qual é a sílaba tônica daquela palavra. Ok? Agora vamos treinar um pouquinho. Eu peguei uma imagem de uma borboleta, de um morcego e de uma formiga. Falando assim, a gente não consegue perceber assim já logo de início qual é a sílaba mais forte desses nomes. Então, vamos lá. Vamos usar a dica. Borboleta. Borboleta. O lê. Certo? Morcego. O C. Formiga. O Mi. Fácil, né? E nenhuma dessas sílabas tônica possui acento. Perceberam? Então, essas são sílabas tônicas sem acento. Vamos continuar. Agora nós temos leão, búfalo e jacaré. Então vamos pronunciar. Leão. Uão. Búfalo. Búfalo. Ubu. Jacaré. Jacaré. Uré. E olha, qual a diferença desses nomes, dessas palavras, para as palavras da página anterior? O acento. O acento. Uão, bu e uré. Essas são sílabas tônicas com acento, acentuadas, certo? Então, tornam as palavras, as sílabas
de pronúncia forte, certo? Forte, marcante. E são sílabas tônicas. Vamos para o próximo? Eita, agora coisas gostosas. Picolé, chocolate e pipoca. Agora, dá uma corridinha. Pega uma folha, rascunho, ou se você estiver com o seu caderno ou a sua apostila de estudo, arruma um cantinho aí e treine. Vou dar alguns minutinhos para vocês. Enquanto isso, eu vou aproveitar e tomar um cafezinho. Brincadeira. Sigam a dica e descubram a sílaba tônica da palavra picolé, chocolate e pipoca. Vamos lá? Vou contar até 10. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí? Deu tempo de anotar? Se não viu, dá uma pausa, uma pausada aí no vídeo e conclua. Agora eu vou passar as respostas. Então vamos lá. Vou seguir a dica, hein? Picolé. Um lé. Chocolate. O lá. Pipoca. No pó. Vejam. A palavra picolé, a sílaba tônica tem acento. Já na palavra chocolate, a sílaba tônica não tem acento. Porém, o lá é uma sílaba pronunciada com maior intensidade, né? Pipoca, a mesma coisa. Não tem acento, porém o pó pronunciamos com mais força, com mais intensidade. E ele tornou essa sílaba a sílaba tônica do nome da imagem. Ok? Gostaram? Então vamos para a próxima. Vamos ver o que nos espera na próxima página. Aqui, a nossa apostila de estudo tem alguns exercícios para fixação desse conteúdo, sílaba tônica. Eu vou passar aqui para vocês as páginas e vou fazer a leitura dos exercícios. Tá bom? Então, atividades para treino. Páginas 74 e 75 da nossa apostila de estudo. O que é para ser feito? Na página 74, exercício 1, vocês vão separar a sílaba das palavras. Primeiro comando, mas o exercício não acabou. Leia-as em voz alta. Então, é a dica da tia Andréia. Leia em voz alta e como se você estivesse chamando. E pinte o quadradinho que corresponde à sílaba tônica, ou seja, a sílaba
de pronúncia que pronunciamos com mais intensidade, com maior intensidade de cada uma delas. Então, aí tem 3 comandos nesse exercício. Quais são eles? Separe as sílabas, leia as palavras em voz alta e depois, o último comando, finalize o exercício pintando, porque vocês já descobriram qual é a sílaba tônica. Então, vocês vão pintar o quadradinho que apresenta a sílaba tônica dessa palavra. Ok? Então, se atente. 3 comandos. Separar as sílabas, falar as palavras e pintar o quadradinho com a sílaba mais forte dessa palavra. Ok? Vamos para a próxima. Exercício 2. Nas palavras abaixo, estão faltando as sílabas tônicas. Complete-as corretamente. Então, tem o quadradinho que tem uma lacuna sem sílaba. E vocês vão preencher com a sílaba que está faltando. E essa sílaba que você está que vocês irão completar tem que ser a sílaba tônica dessa palavra. Tá bom? Então, ela pode estar no começo, no meio ou no final da palavra. Certo? E aí, depois vocês façam a leitura. Então, o comando dessa atividade é completar corretamente com as sílabas tônicas da palavra. Certo? Vamos lá? Agora, na página 75, nós temos o exercício 3 e 4. No 3, responda as adivinhas a seguir. Primeiro, leia as adivinhas e depois responda. Encaixe as respostas das adivinhas nos quadros abaixo. Só que tem uma atenção aí. Então, vamos ver. As sílabas tônicas devem ocupar os quadradinhos coloridos. Tá? Então, olha os comandos aí. Leia e depois responda as adivinhas. Encaixe as respostas das adivinhas nos quadros abaixo. Atenção! A sílaba tônica dessa resposta, dessa palavra, devem ocupar o quadradinho colorido. Ok? Dá uma olhadinha e siga o passo a passo. Aí, 4 e último exercício. Pinte as sílabas tônicas das palavras. Em seguida, crie uma única frase com elas. Então, vocês vão ter 2 palavras. Uma palavra é com a sílaba tônica não acentuada e a outra palavra é acentuada. Ok? Então, prestem atenção, que agora vocês terão uma palavra acentuada e a outra sem acento. Mas que vocês já sabem a maneira de pronunciar para descobrir qual sílaba daquela palavra com acento é a sílaba tônica
E sem acento, qual é a sílaba tônica que pronunciamos nessa palavra. Ok? Atentem-se. E aí, o segundo comando desse exercício é formar, criar uma frase bem criativa, usando as duas palavras. São as duas palavras que são parecidas, mas com sentidos diferentes por conta de um acento. Ok? Então, sejam bastante criativos. Joia? Valeu, galera. Eu espero que sim. Por hoje é só. Um forte e afetuoso abraço da tia Andréia. Fiquem com Deus, bons estudos e qualquer dúvida, escrevam que estaremos prontas para ajudá-los. Um beijo.